Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a conclusão do capítulo sobre o estudo dos gases. Então hoje nós falaremos sobre a equação de Clapeyron e sobre a teoria cinética dos gases. Então vamos lá. Começando pela equação de Clapeyron, a lei geral dos gases perfeitos, que a gente estudou na aula anterior, ela relaciona pressão, volume e temperatura absoluta de um gás apenas quando esse gás tem uma quantidade constante, quando a quantidade de gás não varia. Mas aí se a gente pegar, por exemplo, um gás cuja quantidade de volume, ou cuja quantidade em mols, no caso, varia, você vai perceber que a lei geral dos gases perfeitos ela não vai mais ser válida nesse caso. Então a gente precisa de algo que vá relacionar as grandezas desse gás também quando a quantidade de gás não for constante. Esse algo que vai relacionar é exatamente a equação de Clapeyron. Então vamos lá ver como é que fica essa equação. Bem, alguns conceitos iniciais de química são necessários para a gente entender a equação de Clapeyron, certo? Então eu vou ver primeiro esses conceitos iniciais, depois a gente vai propriamente para a equação. O primeiro conceito que a gente deve saber é o conceito de mol. O que é um mol de uma determinada substância? Na verdade, o que eu chamo de um mol de uma determinada substância é uma quantidade de substância que compreende 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então imaginemos aí um amontoado de determinada substância, um amontoado de partículas de uma determinada substância, de tal modo que, se eu fosse contar aquela quantidade de partículas, se eu tivesse ali 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas, aquela quantidade, aquele amontoado a que eu estou me referindo, iria ser um mol daquela determinada substância. Bem, esse número, 6,023 vezes 10 elevado a 23, ele é uma constante, e ele é conhecido como constante ou número de Avogadro. E ele é representado por esse N com um A subscrito, então Na é 6,023 vezes 10 elevado a 23. Bem, o que eu posso dizer para vocês? O que é a constante de Avogadro? É exatamente a quantidade de partículas que vai estar contida em um mol de uma determinada substância. O segundo tópico de química que eu devo falar para vocês é o conceito de massa molar. Massa molar que é representado por esse M maiúsculo. Bem, a massa molar é exatamente a massa de um mol de determinada substância. Em geral, a massa molar ela é representada em gramas por mol, quando eu estou medindo a massa em grama. É a unidade mais utilizada, mais adequada. Mas você pode pegar, por exemplo, a massa molar em quilogramas por mol, por exemplo. Se eu for colocar em unidades oficiais, teria que ser em quilogramas por mol. Bem, quantidade de mols, ou número de mols, tanto faz, que é representado por esse N, é exatamente a quantidade de mols que tem uma determinada substância. E aí você diz, e como é que eu sei a quantidade de mols de uma determinada substância? É só você utilizar essa fórmula bem básica aqui. A quantidade de mols, você pega a massa daquela substância que você tem, a massa total dela, e divide pela massa molar. Ou seja, pega a massa toda, divide pela massa de um mol, você vai ter então a quantidade de mols daquela substância contida, no nosso caso particular em estudo, contido naquele gás. Bem, para chegarmos à equação de Clapeyron, a gente deve lembrar que da lei geral dos gases perfeitos, a gente viu que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura era sempre uma constante. Aí a dúvida, que constante era essa? A constante é exatamente o número de mols vezes o R, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a constante universal dos gases. Então, se eu tenho que a pressão vezes o volume sobre a temperatura é o número de mol vezes a constante R, quando eu fizer, por exemplo, produto dos meios pelos extremos, eu chego na equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela vai me dizer que em qualquer gás, em qualquer dado momento de estudo, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases, que é o R, vezes a temperatura absoluta desse gás. Como eu disse, o R ele é a constante universal dos gases ideais ou dos gases perfeitos, e essa constante ela vale 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, ou 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Aí você diz, por que essa constante tem dois valores? Porque depende das unidades que você tem. Por exemplo, se a pressão tiver em atm,
o volume estiver em litros, você vai ter que utilizar 0,082, que é ATM vezes litro. Você tem que adequar as unidades, vamos dizer assim. Agora, caso você tenha a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, que aí você tem todas as grandezas em unidades oficiais do SI, aí sim, você pega o R como sendo 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então, só relembrando, 0,082 você utiliza quando a pressão está em ATM, o volume está em litros. 8,31 você utiliza com as unidades oficiais, que é a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos. Bem, trouxe então aí a equação de Clapeyron. Como eu disse lá no começo, a utilidade dessa equação é você poder relacionar a pressão, o volume e a temperatura de um determinado gás, mesmo quando a quantidade de gás, que a quantidade de mols daquele gás é variável, mesmo quando varia a quantidade de mols. Essa facilidade, na verdade esse trato com pressão, volume e temperatura, com a quantidade de gás variável, isso não era possível lá na Lei Geral dos Gases Perfeitos. Por isso então foi necessário o surgimento da equação de Clapeyron para que a gente pudesse estudar quantidades variáveis de um determinado gás. Bem, trago aí um primeiro exemplo. Em um laboratório, há uma quantidade de 20 mols de um gás perfeito que sofre uma expansão isotérmica. A pressão inicial dessa massa de gás é de 10 atm e o volume é de 8 litros. Ao fim da expansão, o volume é de 40 litros. Sendo assim, determine, na letra A pressão final da massa de gás. Bem, o que eu posso imaginar? Nós temos aí a pressão inicial, que é de 10 atm, o volume inicial, que é de 8 litros, o volume final, que é de 40 litros, e nós queremos, na letra A pressão final. Para a gente trabalhar com a pressão final, primeiro vamos observar que se trata de uma transformação isotérmica. A questão fala lá no enunciado que foi uma expansão isotérmica. Se foi uma transformação isotérmica, nós temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Substituindo os valores, o P1 é 10, o V1 é 8, o P2 repete e o V2 é 40 litros. Agora é só a gente pegar e multiplicar, vai ficar 40 vezes o P2 é igual a 80. Passo o 40 dividindo, então P2 é 80 dividido pelo 40, logo o P2 será de 2 atm. Então quando a gente pega esse gás e expande ele a volume constante, não, expande ele a temperatura constante, quando a gente quadruplica, na verdade quadruplica não, quintuplica o volume desse gás, nós temos que a sua pressão é reduzida à quinta parte. A letra B. Eu quero a temperatura em que ocorre essa transformação. A questão falou que é uma transformação isotérmica, então tem uma temperatura constante. Pois a letra B pergunta, que temperatura constante é essa? Dado que é a constante universal dos gases, como nós temos nesse exemplo a pressão em atm, o volume em litros, o R que eu estou usando é o 0,082, atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Bem, observe o seguinte, nós temos a pressão inicial e o volume inicial, nós temos a pressão final e o volume final. Você pode utilizar qualquer um desses pares ordenados de pressão e volume, seja inicial ou final, que você consegue chegar na mesma temperatura, já que a temperatura é constante. Vou utilizar o final então, poderia ser o inicial. No final, nós sabemos que a pressão é de 2 atm, eu calculei na letra A, e que o volume é de 40 litros. Além disso, nós temos 20 mols dessa substância, desse gás, escrito lá no enunciado. Observem que, como não houve nem vazamento de gás, nem houve acréscimo de gás, essa quantidade em mols, ela continuou constante durante todo o nosso trajeto aí, durante toda a nossa transformação. Tendo então esses valores, pela equação de Clapeyron, nós vamos ter que a pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então você pega a pressão, que é 2, o volume, que é 40, o N, número de mols, é 20, o R, 0,082 vezes T. Multiplicando 20 pelo 0,082 vai dar 1,64T, é igual a 2 vezes 40, que é 80. Passa o 1,64 dividindo,
Quando eu pegar 80 dividido por 1,64, nós temos aí uma temperatura de 48,78 Kelvin. Essa é a temperatura na escala Kelvin em que ocorre a transformação. Se eu quiser passar essa temperatura para graus Celsius, é só a gente subtrair 273 e eu chego então numa temperatura de menos 224,22 graus Celsius. O segundo exemplo, uma questão do vestibular da UVA, diz que uma quantidade de um gás ideal a 39,5 graus Celsius e pressão de 100 kPa ocupa um volume de 2,5 metros cúbicos. Quantos moles do gás estão presentes? Ou seja, qual o valor de N, né? Número de mols é o N. Considere a constante universal dos gases ideais como sendo, está pegando aí um valor aproximado, né? 8 joules por mol vezes Kelvin. E considere que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. Bem, observem que como a constante que eu tenho, ela está em joules por mol vezes Kelvin, isso quer dizer que eu tenho que trabalhar apenas com unidades oficiais. Para trabalhar com unidades oficiais, vamos pegar os dados da questão. Pelo enunciado, nós temos que a pressão de 100 kPa, lembrando que quilo é 1000, que é 10 elevado a 3, nós teríamos uma pressão de 100 vezes 10 elevado a 3 pascais. Como 100 é 10 ao quadrado, quando eu multiplicar por 10 elevado a 3, então a nossa pressão é de 10 elevado a 5 pascais. O volume dado foi de 2,5 metros cúbicos. A temperatura é de 39,5 graus Celsius, que claro, eu tenho que passar para Kelvin, lembrando que eu não posso trabalhar com temperatura de gás que não seja na escala Kelvin. Passando para Kelvin, chega aí a 312,5 Kelvin. E claro, a constante universal dos gases, 8 joules por mol vezes Kelvin. Com esses valores, peguemos a equação de Clapeyron e vamos substituir. O P é 10 elevado a 5, o V é 2,5, isso é igual a N vezes o R, que é 8, multiplicado pela temperatura, que é 312,5. Multiplicando 312,5 vezes 8 dá 2.500 N, igual a 2,5 vezes 10 elevado a 5. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar o 2.500 e vou quebrar em 2,5 vezes 10 elevado a 3. Coloquei em notação científica. Isso multiplicado por N dá 2,5 vezes 10 elevado a 5. Vou cortar o 2,5 e vou passar o 10 elevado a 3 dividindo. Então o número de mols ele é 10 elevado a 5 dividido para 10 elevado a 3, que dá 10 elevado a 2, já que eu tenho que subtrair os expoentes. Bem, 10 elevado a 2 é 100. Então nós temos uma quantidade aí de 100 mols desse gás aprisionado enquanto eu estava estudando. Bem, fizemos aí 2 exemplos já sobre a equação de Clapeyron. Então agora eu vou dar continuidade aos nossos tópicos de hoje. Vamos falar então da teoria cinética dos gases. Vamos ver então o que seria isso. Bem, a teoria cinética dos gases, ela vai estudar o comportamento das partículas do gás, das partículas que formam um determinado gás, aplicando a essas partículas as leis da mecânica, aplicando as leis da mecânica ao seu movimento, né, o movimento desordenado, e justificando a partir disso a pressão, a temperatura e o volume do gás. Nós vimos lá no início do estudo dos gases ideais que para um gás ser considerado ideal, as suas partículas elas têm que estar em movimento caótico, ou seja, em movimento desordenado. Além disso, os choques dessas partículas entre si ou com a parede do recipiente têm que ser choques perfeitamente elásticos. Então, na teoria cinética dos gases, a gente vai estudar, por exemplo, como é que se dá essa movimentação desordenada dessas partículas. E a partir disso, a gente vai justificar a pressão, a temperatura e o volume que esse gás vai ocupar a partir da movimentação dessas partículas. Na teoria cinética dos gases, nós vamos trabalhar com modelos estatísticos. Por que nós vamos trabalhar com modelos estatísticos? Porque, por exemplo, todas as partículas que compõem um mesmo gás, elas não têm, por exemplo, a mesma velocidade. Vamos dizer, por exemplo, isso. Não é obrigado elas estarem sempre a exata mesma temperatura. Na verdade, o que a gente vai trabalhar aqui são com valores médios, com a média daqueles valores. De eu falar, por exemplo, em velocidade das partículas, eu estou trabalhando com a velocidade média das partículas, porque não se trata de ter todas as partículas à mesma velocidade. Com isso, então, por isso que se diz que é um modelo estatístico.
eu vou estar trabalhando com média e não com valores exatos. Bem, para uma pressão P do gás, nós vamos ter o seguinte: a pressão P de um determinado gás, ela vai ser 1/3 vezes M vezes o Vzinho ao quadrado sobre Vzão. O que é isso? Toda questão que pedir para você determinar a pressão de um gás, você vai pegar 1/3 multiplicado pelo M, que é a massa desse gás, multiplicado pelo Vzinho, que é a velocidade média desse gás, das partículas desse gás, elevado ao quadrado, sobre o Vzão, que é o volume ocupado por esse gás. Então essa fórmula que a gente está vendo aí, ela vai me dar a pressão do gás quando eu tiver a massa do gás, a velocidade média de suas partículas e o volume ocupado por ele. Continuando então, se nós chamarmos de M' a massa média de cada partícula, não é obrigado todas as partículas terem a mesma massa, mas vamos pegar aí um valor médio para cada uma, o M'. Se eu chamar de M' a massa média de cada partícula, e se eu chamar de Nzão a quantidade de partículas, nós vamos ter o seguinte: a massa de um gás é só tu pegar quantas partículas esse gás tem, multiplicado pela massa média de cada uma. Então você chega nessa fórmula que está aparecendo aí na tela. A massa do gás é o número de partículas multiplicado pela massa média de cada uma delas. Por que eu fiz isso? Porque a partir dessa expressão, a fórmula anterior, imaginem, se esse M na fórmula anterior é o N vezes o M', então eu posso reescrever a fórmula anterior dessa seguinte maneira aqui. A pressão em um gás é 1/3 multiplicado pelo número de partículas, multiplicado pela massa média de cada partícula, multiplicado pela velocidade média delas ao quadrado, dividido pelo volume. Aí você diz, para que essas duas fórmulas são praticamente a mesma coisa? São praticamente a mesma coisa. São apenas duas fórmulas iguais, escritas de maneira diferente. A primeira, eu tenho que ter a massa total do gás e a velocidade média das partículas. Na segunda, eu não preciso da massa total do gás. Eu preciso da quantidade de partículas que o gás tem e da massa média de cada partícula. Na verdade, não são fórmulas diferentes. São maneiras diferentes de interpretar a mesma situação. Continuando. Outra coisa que dá para a gente relacionar também na teoria cinética dos gases é a sua energia cinética. Porque se as partículas de um gás estão em movimento, tudo que está em movimento tem energia cinética. Então dá para você calcular essa energia cinética, que eu chamo de Ezão com C maiúsculo. A energia cinética de um gás, ela é 3/2 vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Memorize essa fórmula. Então, qualquer questão que lhe peça a energia cinética de um gás, você vai calcular usando essa fórmula que eu acabei de apresentar. 3/2 vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. O que dá para você perceber? Dá para a gente perceber que a energia cinética de um gás, ela depende apenas da temperatura desse gás. Porque se eu tenho uma quantidade constante de gás, eu tenho um N constante. O R já é uma constante também. Então a única coisa que pode variar é a temperatura. Ou seja, à medida que eu vario a temperatura de um gás, eu vou variando também a sua energia cinética. Bem, essa fórmula anterior, ela me dá a energia cinética de todo o gás. Agora imaginemos que eu queira saber a energia cinética de apenas uma partícula do gás. Na verdade, de cada partícula do gás. A energia cinética de cada partícula do gás, eu uso o EC para representar a sua energia cinética, só que em letras minúsculas, como está aparecendo aí. Bem, para chegar então na fórmula da energia cinética da partícula, de cada partícula, eu tenho então que tomar a constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, ela vai ser esse casinho que está aparecendo aí na tela, que é R sobre Na. O que é isso? A constante de Boltzmann, ela vai ser a constante universal dos gases, que é o R, dividido pelo Na, relembrem, que é a constante de Avogadro. Bem, pela constante de Boltzmann, dá para a gente poder calcular a energia cinética média de cada partícula, através dessa fórmula. A energia cinética média de cada partícula, ela é 3/2 multiplicado pela constante de Boltzmann, multiplicado pela temperatura.
onde essa constante de Boltzmann, que vai ser, como eu disse, a constante universal dos gases, dividido pela constante de Avogadro, essa constante de Boltzmann, ela vale 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. Um parêntese agora aqui. Observem que nós temos praticamente duas fórmulas iguais, bem parecidas, para a energia cinética. Relembra a utilidade. A primeira, essa 3 meios nRT, ela é a energia cinética de todo o gás. Por isso que ela tem um número de mols do gás. Essa de baixo, 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura, ela vale para cada partícula daquele gás. O que tem em comum nas duas? O que tem em comum nas duas é o fato de que a energia cinética ela vai depender apenas da temperatura. A energia cinética, seja de todo o gás, seja de cada partícula desse gás, ela depende apenas da temperatura desse gás. Vamos continuar então para a gente finalizar a nossa parte explicativa. Bem, partindo das fórmulas da energia cinética, através de alguns cálculos aí envolvendo principalmente quantidade de movimento e impulso, nós podemos chegar a uma expressão que nos fornece a velocidade média das partículas. Porque se as partículas de um gás, se elas estão em movimento, elas têm uma velocidade. Então, qual é a velocidade média delas? Lembrando que eu estou falando de velocidade média, porque nem toda partícula está com velocidade igual. Então, você vai pegar a média das velocidades dessas partículas. Para você, então, calcular a velocidade média, você pega essa expressão. A velocidade média é a raiz quadrada de 3 vezes R vezes T sobre M. Lembrando, o M é a massa molar desse gás. Então você pode calcular a velocidade média das partículas de um gás, pegando a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura daquele gás, sobre a sua massa molar. E aí você percebe que, além de depender da temperatura do gás, nós temos também que a velocidade ela vai depender da massa molar. O que quer dizer que gases diferentes, a uma mesma temperatura, eles terão velocidades diferentes, porque a massa molar deles também são diferentes. Só relembrando aí para quem já esqueceu que a massa molar é a massa de 1 mol desse determinado gás. Tem uma fórmula também equivalente para a gente calcular a velocidade média das partículas. Outra forma de você calcular a velocidade média das partículas é que ela é a velocidade é igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann multiplicado pela temperatura dividido por m'. O que é m'? A massa média de cada partícula. Observe que nós temos duas fórmulas também para a velocidade média. Aí você diz, como é que eu sei qual das duas eu uso? Quando você tiver a temperatura do gás e a sua massa molar, utilize a fórmula de cima. A velocidade média é a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura sobre a massa molar. Agora, quando você tiver a constante de Boltzmann e tiver a massa média de cada partícula, que é o m', você utiliza a fórmula de baixo, que a velocidade é a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre a massa média de cada partícula. Bem, dessa forma, eu finalizei a parte teórica dessa matéria. Eu vou agora resolver alguns exemplos para que a gente possa treinar melhor os assuntos que nós estamos estudando. O próximo exemplo, um recipiente contém 100 gramas de gás hidrogênio a temperatura de 27 graus Celsius. Calcule. Antes de aparecer o que é para calcular, eu vou considerar nessa questão a constante de Boltzmann como sendo 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. E eu vou considerar a massa molar do gás hidrogênio como sendo de 2 gramas por mol. Além disso, a constante de Avogadro ela é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Observem que essa questão, esse exemplo, ela dá uma aproximação maior na constante de Avogadro, porque nós sabemos que ela é 6,023, mas aí está mandando considerar apenas 6,02. Vamos continuar então. A letra A. Eu quero a energia cinética média das moléculas do gás. Bem, se eu quero a energia cinética média das moléculas do gás, do enunciado nós já sabemos que a temperatura desse gás é de 27 graus Celsius, que quando eu passo para Kelvin dá 300 Kelvin. Além disso,
nós temos aí no enunciado a constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Bem, com isso então, observem, já que eu quero a energia cinética média da molécula, o que eu quero então é a energia cinética média das partículas. Das partículas, lembra do que eu falei, é essa fórmula menorzinha. A energia cinética das partículas é 3 meios vezes K vezes T. A outra fórmula, 3 meios vezes N vezes R vezes T, seria para todo o gás hidrogênio e não para apenas uma partícula desse gás. Continuando então, substituo os valores, então vai ficar 3 meios multiplicado por 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, que é a constante de Boltzmann, multiplicado por 300, que é a temperatura. Um conselho que eu dou a vocês, nessa parte de teoria cinética dos gases, é que vocês utilizem calculadora, porque vai aparecer vários cálculos quebrados. Então, resolvendo, eu vou pegar inicialmente o 300 e transformar em 3 vezes 10 ao quadrado, para eu poder juntar aí as potências. Aí depois eu pego 3 multiplicado por 1,38, multiplicado por 3 dividido para 2, dá 6,21. E 10 elevado a menos 23, multiplicado por 10 elevado a 2, dá 10 elevado a menos 21 joules. Porque na hora que eu juntar menos 23 mais 2, dá menos 21. Portanto, está aí na letra A energia cinética média de cada molécula desse gás hidrogênio. A letra B, eu quero a velocidade média das partículas. Para calcular a velocidade média das partículas, nós temos duas fórmulas, como a gente viu. Então a gente vai utilizar uma daquelas duas. Primeira coisa que eu devo imaginar é saber qual é a massa em milhinha de cada partícula. Porque uma das fórmulas depende da massa em milhinha. Eu vou utilizar essa fórmula então que depende dela. Sabendo que a massa molar do gás hidrogênio é 2 gramas por mol, e sabendo aí que a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a massa de cada molécula, a massa de cada partícula, vai ser a massa de 1 mol desse gás, dividido pela quantidade de partículas que você tem nesse mol, certo? Então, se a massa de cada partícula é a massa de 1 mol, dividido pela quantidade de partículas naquele mol, traduzindo aí para a nossa fórmula, ficaria em milhinha, é igual a massa molar do gás hidrogênio, dividido pela constante de Avogadro. Lembrando que a constante de Avogadro é a quantidade de partículas que tem em 1 mol daquela substância. Substituindo os valores, a massa molar é 2 e a constante de Avogadro 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu pegar 2 dividido para 6,02, dá 0,0332. E esse 10 elevado a 23 sobe com o sinal trocado, 10 a menos 23. Eu vou agora pegar, deslocar a vírgula uma casa para a nossa direita. Como eu desloco a vírgula uma casa para a direita, eu tenho que diminuir uma unidade no expoente. Se era menos 23 menos uma unidade, fica menos 24. Portanto, a massa média de cada partícula do gás hidrogênio, 3,32 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Vamos pensar o seguinte. Eu preciso utilizar a constante de Boltzmann, e a constante de Boltzmann ela só vale quando eu tenho unidades oficiais. E para massa, unidade oficial não é grama, é quilograma. O que nós vamos fazer então? Para transformar de grama para quilograma, multiplica por 10 elevado a menos 3. Então, na hora que eu pegar 10 elevado a menos 24, multiplicado por 10 elevado a menos 3, juntando os expoentes, dá 10 elevado a menos 27. De maneira, então, que a massa média de cada partícula desse gás é 3,32 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Bem, temos a massa média de cada partícula desse gás, então agora a gente pode calcular a sua velocidade média, pela fórmula que tem a massa média de cada partícula. A velocidade ela vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura sobre o m', que é a massa média que eu acabei de calcular. Então a velocidade vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes a constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23,
multiplicado pela temperatura de 300 Kelvin, que é 3 vezes 10 ao quadrado, sobre o m', a massa média de cada partícula, que é 3,32 vezes 10 elevado a menos 27. Vamos resolver então. Quando vocês façam isso numa calculadora, que sai mais fácil de fazer, quando vocês pegarem 3 multiplicado por 1,38 vezes 3 dividido para 3,32, isso vai dar aproximadamente 3,74. Quando você pegar 10 elevado a menos 23 multiplicado por 10 ao quadrado, dá 10 elevado a menos 21. 10 elevado a menos 21 dividido para 10 elevado a menos 27, você vai subtrair os expoentes. Menos 21 menos o menos 27, menos e menos dá mais, então vai ficar menos 21 mais 27, ou seja, é 6. Bem, com isso, então, a velocidade média é a raiz quadrada de 3,74 vezes 10 elevado a 6. A raiz quadrada de 3,74 é aproximadamente 1,93. E a raiz quadrada de 10 elevado a 6, pega aí a metade do expoente, é 10 elevado a 3. Então, nós temos uma velocidade média altíssima das moléculas desse gás, aproximadamente 1,93 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo, que isso dá algo em torno de 1930 metros por segundo. Dá para se perceber que é uma velocidade relativamente alta para as moléculas desse gás. Quinto exemplo. Um tanque contém uma massa de 176 gramas de dióxido de carbono, ou gás carbônico, tanto faz, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Sendo o volume do tanque igual a 0,040 metros cúbicos, calcule. Nessa questão, nós vamos considerar a massa molar do gás carbônico como sendo de 44 gramas por mol, e a gente vai considerar a constante universal dos gases, 8,31 joules por mol vezes Kelvin, ou joules por Kelvin vezes mol, tanto faz. A letra A, ela vai pedir a velocidade média das moléculas. Bem, observe que eu quero a velocidade média das moléculas, a mesma coisa que eu fiz no item B do exemplo anterior, mas eu não vou utilizar a mesma fórmula. Por que eu não utilizo a mesma fórmula? Porque os dados que eu tenho são outros. Eu não tenho, por exemplo, a constante de Boltzmann. Eu tenho a constante universal dos gases. Então, vou ter que utilizar outra fórmula da velocidade, que é a que vale para o caso onde eu tenho a constante universal dos gases. Vamos lá, então. Nós sabemos aí que a temperatura de 27 graus Celsius ela é de 300 Kelvin, transformando. Além disso, nós sabemos aí que a massa molar do gás carbônico de 44 gramas por mol, 44 gramas é 0,044 quilograma. Então, essa massa molar é de 0,044 kg por mol. Por que eu tive que transformar a massa molar? Porque nessa fórmula que eu vou utilizar, para utilizar a constante universal dos gases em joules por mol vezes Kelvin, eu vou ter que colocar tudo em unidade oficial. E nós sabemos que grama não é unidade oficial, é só quilograma. Bem, transformado esses valores, pegando a fórmula que eu já havia citado, nós temos que a velocidade média dessas moléculas vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura sobre a massa molar. Substituindo os valores, isso é 3 vezes a constante universal dos gases, 8,31, vezes a temperatura de 300 Kelvin, é 3 vezes 10 ao quadrado, e a massa molar, 0,044 kg por mol. Vamos resolver então. Eu pego aí 3 vezes 8,31 vezes 3 dividido para 0,044. Façam isso numa calculadora. Isso vai dar 1.699 vezes o 10 ao quadrado. A raiz quadrada do 1.699 ela é aproximadamente, ainda não isso, não calculei a raiz quadrada ainda. O que eu fiz aqui? Eu peguei 1.699 e transformei ele em 16,99 vezes 10 ao quadrado. Eu só quebrei. Multiplicado pelo 10 ao quadrado que já tinha, isso vai ficar 16,99 vezes 10 elevado à quarta, tudo isso dentro da raiz. Agora sim, eu calculo a raiz. A raiz de 16,99 dá aproximadamente 4,1. A raiz quadrada de 10 à quarta dá 10 ao quadrado, que eu pego a metade do expoente. Então, a velocidade média dessas partículas
4,1 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. A letra B. A pressão sobre as paredes do tanque. Se eu quero a pressão sobre as paredes do tanque, nós temos então duas fórmulas também. Mas das duas fórmulas, eu vou pegar aquela que vai ter a massa de toda a nossa substância, de todo o nosso gás. Porque nós não temos aqui nessa questão a massa de cada partícula, que a outra fórmula ela depende da massa de cada partícula e da quantidade de partículas. Vamos lá então. Nós sabemos então que a massa desse gás, a massa total dele, é 176 gramas. Quando eu passar isso aí para quilograma, dividindo por 1000, dá 0,176 kg. Além disso, nós temos que esse gás ocupa um volume de 0,04 metros cúbicos. Daí então, pegando a fórmula da pressão, como eu falei para vocês, aquela fórmula que tem a massa de todo o gás, nós vamos ter então que a pressão é 1/3 multiplicado pela massa do gás, multiplicado pela velocidade do gás ao quadrado, velocidade média, né, diga-se de passagem, dividido pelo volume. Substituindo, então isso é 1/3 multiplicado pela massa do gás, que é 0,176 kg, multiplicado pela velocidade média do gás, isso é a resposta da letra A, 4,1 vezes 10 ao quadrado, essa velocidade ao quadrado, sobre o volume do gás, 0,040. Bem, então a pressão vai ficar. Eu vou logo resolver tudo que tem para ser resolvido. Na hora que a gente pegar, eu peguei 4,1, elevei ao quadrado, multipliquei por 0,176 e dividi por 3 vezes 0,040, certo? Fiz todo o cálculo de uma vez. Todos esses cálculos, ele deu 24,9. E quando eu pego 10 ao quadrado, potência de potência, multiplico os expoentes, dá 10 elevado à quarta. Então nós temos uma pressão de 24,9 vezes 10 elevado à quarta. Colocando em notação científica, eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda. Na hora que eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Então a pressão fica de 2,49 vezes 10 elevado à quinta. Bem, isso aí 2,49 dá aproximadamente 2,50, 2,5 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Então essa é a pressão que as paredes desse gás, que o gás, na verdade, exerce sobre as paredes do tanque em que está contido esse gás. A letra C. O número de moléculas que estão no tanque. Tem quantas moléculas desse gás no tanque? É bem simples a gente fazer. Inicialmente, a gente vai determinar quantos mols desse gás nós temos. Como é que eu determino a quantidade de mols? Lembremos lá daqueles conceitos iniciais, da química ainda, que o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Então nós temos aí o seguinte, a massa do gás, aqui não precisa estar em valores oficiais, né? Então a massa do gás, 176 gramas, e a massa molar, 44 gramas por mol. Eu só preciso colocar grama e grama por mol. Quando eu pegar 176 dividido para 44, 4 mols. Ou seja, nós temos 4 mols desse gás aprisionado nesse tanque. Tendo a quantidade de mols, então agora é possível calcular o número de moléculas. Porque nós sabemos que a quantidade de moléculas é só você pegar quantos mols nós temos e multiplicar pela quantidade de moléculas em cada mol. A quantidade de moléculas, a quantidade de partículas em cada mol é a constante de Avogadro, o Na. E o número de mols é o Nzinho. Então você tem que o Nzão, que é o número de moléculas, ele é o Nzinho vezes a constante de Avogadro. O Nzinho é 4, a constante de Avogadro 6,02 vezes 10 elevado a 23. Multiplicando então 4 pelo 6,02, nós temos 24,08 vezes 10 elevado a 23. Desloca a vírgula uma casa para a nossa esquerda e aumenta uma unidade no expoente. Com isso, então, a quantidade de moléculas vai ficar 2,408 vezes 10 elevado a 24. Arredondando um pouco, só arredonda para 2,4. Então nós temos que o número de moléculas, 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas desse gás. A letra D. Qual é a energia cinética do gás? Energia cinética nós também temos duas fórmulas. Revisem aí depois para dar uma olhada. Mas observem,
O que eu quero é a energia cinética do gás. As fórmulas que eu tenho, uma é para a energia cinética do gás, outra é para a energia cinética de cada molécula. Na letra D está bem claro, eu quero a energia cinética do gás. Então pega a fórmula da energia cinética do gás. Nós vamos ter que a energia cinética do gás ela é 3 meios vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então isso fica 3 meios vezes, no cálculo da letra C, nós descobrimos que são 4 mols, a constante universal dos gases 8,31 e a temperatura 300. Faça aí os cálculos, eu vou primeiro pegar o 300 e transformar em 3 vezes 10 ao quadrado, e agora sim eu faço os cálculos. Eu vou pegar 3 multiplicado por 4, multiplicado por 8,31, multiplicado por 3, dividido para 2. Isso dá 149,58. Repete o vezes 10 ao quadrado. Agora eu faço o seguinte, desloque a vírgula 2 casas para a esquerda. Quando eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda, eu aumento 2 unidades no expoente. Então era 10 elevado a 2, foi para 10 elevado a 4. Vou dar uma arredondada agora. 1,4958, arredonda aí para 1,50, 1,50, 1,5. Então eu tenho que a energia cinética aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 4 joules. Bem, dessa forma então eu finalizo essa parte de equação de Clapeyron e de estudo da teoria cinética dos gases. Com isso então a gente finaliza a parte de estudo dos gases. Eu vou passar agora uma atividade para a gente treinar mais sobre este assunto e finalizar o que nós estamos estudando.